Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui para mais um podcast, um bate-papo comigo, Pedro Ferreira. E hoje eu estou bem servido, hein? Muito bem servido. Eu tenho só aqui os ícones da advocacia paulista, advocacia brasileira. Ao meu lado, me dando assistência, meu querido amigo, Dr. Fábio Mourão. Tudo bom? Graças a Deus. Vamos Uma honra estar aqui ao seu lado. Você já viu quem está na nossa frente aqui? Ah, tá louco. Tenho ao meu lado Brabos. Marcelo Primo Múcio. Tudo bem, Marcelo? Fala, Pedrão, tudo bem? Doutor Marcelo, grande doutor Marcelo. Tranquilo. É mais conhecido nos 4 cantos do Brasil do que o próprio presidente da República, né? Tá bom, antes fosse. Obrigado, Pedro, de novo pelo convite. Tamo aqui junto. Mourão, é uma honra participar com vocês. Vocês são... Mourão é uma lenda viva Hoje da eu advocacia. quero ver aqui vocês debaterem de tema muito legal. E ao seu lado, o meu ilustre, por que não falar? Digníssimo. Olha. Professor. O professor que teve a benesse de me ter como estudante, né? Como Exatamente. na sala dele, ser o melhor aluno que você teve. Não foi? tenho dúvida. Não corrija. Meu querido amigo, professor, doutor Lucena, doutor Valdemir Lucena de Araújo, descendente direto de português. Araújo. Devemos ser ali parentes. Da minha terra, né? Tudo bom, Exatamente. queridão? Tudo bem? Belezinha? Beleza. Vamos lá? Primo, fala um pouquinho da sua vida para quem ainda não te conhece. Vamos lá, eu tenho 20 anos de advogado, atuante. É um jovem adulto. Jovem adulto. Faço parte de algumas comissões da OAB já há um certo tempo, das prerrogativas uns 17 anos. A pergunta é, a OAB, você vive a OAB ou a OAB vive você? Ah, ainda não sei, mas Ainda não eu sabe? tô lá. Eu sei que eu não ganho nada. Mas posso colocar essa dúvida? Pode. Se você souber, responda nos comentários. É o primo que vive a OAB ou é a OAB que vive o primo? E não ganho nada. Mas estamos aqui, a gente está no dia a dia para ajudar os colegas aí na trincheira, porque não é fácil. Mourão sabe, já está na caminhada já há mais tempo. Lucena também. Mas é difícil. Faço parte de algumas comissões, né, como eu disse, do Tribunal, do Conselho de Prerrogativas, né, onde a gente julga alguns pedidos de desagravos, e no plantão, né, quando acontece problema, liga, vai, acompanha. O famoso plantão das 4 horas da manhã. Estamos lá. Fazer operações. Você acorda às 4 horas da manhã para chegar às 6. É isso aí. Tem algumas coisas, viu, doutor Pedro, que não dá para dissociar. O Bill Gates para Microsoft, né? É. O Steve Jobs Para Apple. E o primo Múcio prerrogativas. É isso. É isso aí. É isso Só nada, ficou tô marcado, aprendendo ainda. né? Todo dia a gente aprende um pouco. Eu tava vindo pra cá, uma colega ligou pra você ver, coincidência. Me ligou que tava com um problema no INSS do Tatuapé, que ela não conseguia chamar a polícia. Eu falei, ó, eu tentei resolver, aí a coordenadora lá, a Silvana, resolveu, mas a gente atendeu a colega, bom grado. Mas é isso aí. É isso aí. E ao seu lado, outra fera, Opa. outro dinossauro das prerrogativas. Também fica a pergunta, é você que vive a OAB ou a OAB que vive você? Olha, Fala quem é o meu querido professor Lucena. Na verdade, assim, é sempre muito bom participar da OAB. Eu acho que a OAB é uma escola, né? Quem participa da OAB ganha muito. Parece que a gente está ajudando os advogados, é verdade. Mas quem ganha mesmo somos nós que participamos da OAB. Nós ficamos realmente, nos tornamos, né, por conta de participar da OAB, em verdadeiros advogados. Porque é lá onde você ajuda o advogado, onde você aprende com os colegas, é onde você realmente se reúne com seus pares, né? Eu fiz pós no Ministério Público, fiz pós também na magistratura e vi, né, juntamente com aqueles magistrados e promotores que eu fazia pós, o quanto eles são unidos, né? Então, acho que a advocacia também tem que ser assim, a gente tem que estar sempre junto, assim como nós estamos aqui, aprendendo, né? E fortalecendo cada um de nós, não só espiritualmente, mas também no conhecimento. Então, é um prazer enorme estar sempre próximo ao Dr. Mourão, né? Uma pessoa tão querida e tão culta, né? Tão a par do ser humano e do direito, assim como tem que ser o cara que se envolve com a advocacia, tem que ser uma pessoa que pense, que sinta, né? E que goste de estar com gente.
Também o doutor Primo, né, que é um amigo, como ele disse, de há muito tempo, uma pessoa muito querida, muito humana, muito inteligente, muito preparada, né, para estar na advocacia atualmente, né? E você, Pedro, que apesar de não estar há muito tempo, não ser dinossauro, como disseram aqui à mesa já, né? Mas já é um advogado, muito preparado, muito humano, né? Eu acho que a gente não pode ser apenas técnicos, não colocaria-se inteligência numa máquina e vamos resolver a situação, né, da advocacia. Isso já. E não é esse o caso. Eu acho que o advogado tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que ter poesia, tem que gostar de teatro, de cinema, de gente, de poesia, enfim. E você é uma pessoa assim, então é muito bom. Desculpe, eu tô falando demais, mas Não, primo, eu vou fazer uma pergunta para você direto, estamos aqui entre amigos. Ele tá candidato às eleições ou não? Eu acho que Porque eu vou votar nele. Depois disso, tudo que ele falou, acho que nós deveríamos nos juntar e votar nele. Ele falou que você era o aluno predileto, mas ele não falou que era o aluno predileto que não era brasileiro, né? Porque o português é ele, né? O aluno português é o... Não, mas eu me senti tocado agora. Doutor Pedro, mas a facilidade de um professor... Eu digo o seguinte, quando você anda com o professor, de duas uma, ou você gosta muito do professor, ou você não aprendeu e tá querendo aprender agora. Eu tenho uma outra, primo. Essas histórias que a gente tem da advocacia, envolve uma que um professor meu da faculdade se tornou muito amigo, muito próximo. E eu sempre chamei ele de mestre. Sempre. Mestre e tal, né? Aí um dia ele pegou e falou para mim assim, você foi sempre um dos alunos que eu considerei bastante, né? E ele me chamava pelo nome. E eu falava para ele assim, quando o professor lembra do nome do aluno, é porque ou o cara foi bom pra caramba, ou ele tem o mesmo nome do professor. E eu fico com a segunda. Porque é o Fábio Trombetti, que é nosso amigo, nosso irmão, inclusive. E eu tenho um apreço muito especial por ele e tem essa peculiaridade que eu não podia deixar passar. E agora os últimos serão os primeiros? Quem é Fábio Mourão? Conta pra nós. Eu sou um advogado de 31 anos de carreira, né? Tive passagens pela entidade, já pela OAB, como presidente de comissão de esportes por 6 anos, depois fui a vice-presidente, depois 2 gestões como presidente e a última passagem como conselheiro. Eu dei um total de 18 anos, quando eu atingi a maioridade eu falei assim... Saiu de casa. Eu saí de casa, mas a OAB para mim é uma instituição que tem que ser sempre valorizada, porque é a instituição. Sim. É a instituição onde todos batem a porta quando aperta o calo, vamos dizer assim, né? Verdade. Bom, agora vamos ao tema? Aquilo que vocês estão esperando? Nós estamos aqui há quase 80 anos de profissão aqui, todo mundo, hein? 20, 30... Você precisava falar a idade. Quase 80 anos de profissão, tá numa luta... Mas é isso aí, a gente vive... E o legal de tudo isso é que, assim, cada um aprende com cada um. Sim. Cada um ensina a cada um. Então, esse é o espírito que você tanto falou, que eu fiquei emocionado, para ser bem sincero. Se você tiver, me passa o santinho que eu voto em você. Vamos te passar. Mas o segredo é isso que nós temos que trazer para a advocacia. Mourão fala muito na questão do jovem advogado, eu assino embaixo, e o jovem advogado tem que entender que a partir do momento que vai para o mercado de trabalho, não adianta correr na rua sozinho. Corre com um do lado, ou do esquerdo, direito, atrás e à frente, que você vai se dar bem. Doutor Pedro, quando eu entreguei muita carteira para os advogados, né? Eu falava que não era carteira, era cédula de identidade profissional. Perfeito. Porque ela passa a ser o seu documento oficial. Sim. Né? Carteirinha dos clubes de futebol, da farmácia. De passe. Tal, essas coisas. Mas eu falava uma coisa importante. Agora é o 6º ano. Porque até o 5º ano... Já passou. Da faculdade, beleza, você está naquela expectativa, tudo. O 6º ano é que... Mas eu tenho uma de um leão por dia. Mas eu tenho uma carteira que não é da OAB, é do Palmeiras, eu chamo de carteira. Não falo carteirinha. Não, aí não, do Palmeiras. Bom, não vamos discutir nem política, nem religião, nem partido. Nem futebol. Então vamos que vamos. Vamos pro tema, vamos colocar o tema legal? Opa, vamos. Vamos ou não? Vamos. Qual que vocês querem falar?
Inquérito policial. Ó, Legal ou não? Tema Tudo bom. especialistas aqui na matéria. Aqui eu vou ficar só quietinho aqui no canto, só ouvindo vocês falar. É, pra quem pegou inquérito de papel, né, Morão? Vamos lá. Mourão, Hoje. Mourão, é. Então, Hoje- Morão, começar. você também pegou Não, inquérito de papel. Então vamos pegar a Não, história, vamos pegar história, a história. vamos. Mas a gente- o Mourão, Canta, Morão, Mourão canta. referência e a gente fica aqui fazendo É. as Eu, análises, né? eu acho que é um tema muito propício para você trazer um pouco de experiência para o jovem advogado, principalmente. Pra não Mas fazer besteira, nada né? melhor do que a gente falar de alguns casos que nós passamos Perfeito. para poder ter a ação. Eu sou do tempo do inquérito policial, do papel, evidentemente, existe até hoje Sim. e tal, mas já está bem digitalizado, tudo. Mas não tinha a internet. Então você tinha que ir na delegacia. E você, novo, você vai na delegacia lá com a intimaçãozinha e tal. Doutor, cadê a procuração? Poxa, mas eu sou advogado, eu tô amparado no estatuto, tal. Mas que estatuto, doutor? Porque a visão do policial que de estatuto que parece que é uma coisa, uma convenção coletiva de sindicato. Sim. E o que precisa ser entendido é que o Estatuto da Ordem é uma lei federal, Sim. que precisa ser cumprida. E aí a gente vai se aperfeiçoando naquelas situações. Eu já falei num podcast anterior de umas dicas que meu pai deu na época, né? De quando você for a uma autoridade para você ir sabendo o que você vai fazer, porque ela vai te respeitar, ela não vai sapatear na tua cabeça. É o termo que ele sempre usava, né? E aí você começa a adotar algumas táticas. Eu acho que o criminalista hoje ele tem que ter um modelo de procuração dentro da pasta dele, para preencher nem que for manual lá na hora, pegar Só do com os cliente, dados, com né? os dados. Perfeito. Essa é uma dica importante. Mas, para mim, o que fica é a mudança da forma do inquérito policial. Eu preciso contar uma história que aconteceu comigo no 23DP. O cliente recebeu uma intimação e eu fui lá para tomar ciência do que estava acontecendo no inquérito. E fui com procuração. Não, minto, não fui com procuração nessa data. A moça falou, doutor, o senhor não tem procuração, tal, não sei o que. Eu falei, não, eu estou baseado no estatuto, tal. Aí ela, não, aqui não. Eu falei, você pode me arrumar uma folha de sulfite? E ela me deu a folha de sulfite. E eu comecei. Peticionar. Ilustríssimo senhor, delegado titular, tal. E ela só olhando, né? Tal, Fábio Mourão Antônio, tal, brasileiro, casado advogado, inscrito na OAB no número tal, escritório número tal. Vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, com fundamento na Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia, inciso 7º, artigo 7º, inciso 14, requerer cópias dos autos. E nessa vez, a gente já tinha as máquinas fotográficas que a gente andava, não era com o celular. Eram as máquinas. E eu comecei a tenho inovar. até hoje essa Eu máquina. comecei a inovar e colocar ou obtenção De foto. por imagem, né? Aí o que acontece? Ela, doutor, mas sem procuração? Não, eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Eu quero falar com o delegado. Ele que indefira, Sim. né? E aí foi uma coisa muito engraçada, porque eles têm na mente, por ser um inquérito administrativo, que a lei, ela fala sobre processo judicial e não sobre inquérito administrativo. É porque eles não conhecem, porque está lá também. Você pode, em qualquer repartição pública, ter acesso, né? Mas... E aí, quando eu fui despachar com o delegado pegou, isso era umas 5 horas da tarde. Ele despachou assim, autorizo mediante recolhimento de indicação das páginas e recolhimento do Das valor custas. referente às cópias. Mas... Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, mas qual é essas custas, essa taxa? Ele virou para mim e falou, eu não sei. que ótimo. Não, ele não sabia. 5 Paga horas da qualquer tarde. coisa. Paga qualquer coisa. Pagar um café. Doutor, tá pondo dificuldade aqui na coisa, tal, não sei o que. Não, doutor, já despachei e tal. Beleza, voltei.
pro escritório, louco da vida, né? Ser novo, né? Fui pesquisar. Não tinha legislação, porque ele não fundamentou. Sim. Ele podia ter fundamentado, com base na lei e tal, tá certo? Aí o que que eu fiz? Acionei um colega da Prerrogativas. Fábio, volta lá amanhã, mas vai em horário bancário, né? E vá com uma petição requerendo que ele esclareça em qual guia, qual banco e qual valor. Não tem. Sim, claro. E quando eu cheguei lá na delegacia, voltei na escrivão, o delegado titular, né, ele não tá, tal, mas tá a doutora. Ah, tá a doutora? Tá bom, fui falar com a doutora. A doutora virou pra mim e fez assim, como é que é, doutor? Ele despachou isso? Dá sua carteira aqui, doutor. Tó, leva o inquérito, eu sou a presidente do inquérito. É. Lógico. Mas primo... Peguei e saí com a... Não, mas não parou por aí. Ah, tá. Peguei e saí com o inquérito, que era 3 volumes, Aham. pra ir numa copiadora que tinha de frente. Cruzo com o delegado titular subindo. Ele, boa tarde, doutor. Esse é um inquérito? Eu falei, doutor. Mas quem autorizou? Eu falei, doutor, a presidente do inquérito. Não, mas, doutor, deixa eu falar com ela. Mas, primo, em relação a isso que ele está falando, eu também vivi, né, bastante situações similares a essa e tal. Mas é claro, né, doutor Mourão, que hoje em dia não se vê mais esse tipo de coisa, né? Então eu queria a opinião sua acerca disso. Eu não tenho visto muito isso. Você tem visto? Você tem se deparado com isso? Então, principalmente na OAB, né? o que acontece hoje? Essa questão, o jovem advogado nunca vai sentir esse prazer de chegar numa delegacia, escutar um não, pegar aquele processo, quer levar um carrinho. Só para fazer uma parte dessa sua história. Eu fui teve uma pessoa que foi presa aqui em São Paulo. Foi na 23ª também? Não. Foi presa aqui em São Paulo, só que o inquérito era em Sergipe. E eu fui para lá, porque tinha que ter um acesso. E era um caso de homicídio, era uma comarquinha pequena, e é onde ficava o juiz. Aí eles falaram assim, doutor, o senhor tem que ir nessa comarca, o senhor pega o processo e leva lá para o juiz, então. E você tem que levar na delegacia, era uma delegacia. Você chegava lá, pegava o inquérito, não deixava nada. E eu com o táxi, eu andava quase 100 e poucos quilômetros para levar. Eu falei, se eu pegasse isso aqui e fosse para São Paulo? Não, doutor, pode ficar tranquilo, o senhor tira aqui da delegacia, o senhor mesmo leva no fórum. Nossa. E leva em Sergipe. Cara, olha, isso foi muito engraçado. Falei, pô, não acontece em São Paulo. Então, essas coisas de você ir na delegacia, pedir, tinha problema de você chegar na delegacia, o cara falava assim, não, doutor, o senhor não pode ver o inquérito porque o escrivão que cuida do inquérito tá de férias e tá no armário dele. Então, se pega fogo na delegacia ou se o cara morre, quem que vai? Ninguém vai poder ver. E hoje a questão digital ajudou bastante, mas ainda tem dificuldades. Por quê? Eu não sei se isso eu não me atentei ainda a fundo, porque quando você vai na delegacia e eles têm um sistema automático com o tribunal, certo? Uhum. E isso já aconteceu umas 2, 3 vezes, até colegas reclamando nessa questão. Você chega na delegacia, o doutor fala assim, olha, eu não posso te dar acesso, por quê? Porque o sistema está voltado ao despacho do juiz ou do promotor. Então a gente não consegue ter esse acesso. Porque é um sistema, link direto da delegacia judiciária. E aí eu tive alguns problemas. Eu falei, mas tudo bem, mas independente disso, eu consigo acessar. Falou, o senhor consegue acessar, mas o senhor não consegue peticionar, enfim. Então, a dificuldade que a gente tinha antigamente, os jovens não vão ter. E os jovens estão muito mais interligados ou ligados, né, na questão digital. Então tem essa facilidade. E eu digo uma coisa, é o seguinte, doutor Luciano, doutor Mourão, Pedro, que eu sou da seguinte opinião. Quando você entra numa delegacia, ou você entra na sua casa, ou na casa de quem for, eu tenho que limpar o pé e pedir licença. E do mesmo modo, quando o delegado vai na OAB, ele tem que pedir licença. Então, a primeira dica e a primeira aula que eu dou pro advogado recém-formado, chega na delegacia com calma, com tranquilidade, sabe, com cordialidade, pede por favor. Urbanidade, porque assim, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Claro que você vai pegar delegado que não dormiu, delegado que está bravo,
Vai. Mas se você chegar com educação, você consegue derrubar aquela figura do delegado truculento. Mas eu percebo também que, assim, eu acho que esses mecanismos que dispõem para o advogado, né, poderiam ser mais modernos. Por exemplo, esse SAGE que agora vai mudar, não nos consultam, né? Na delegacia, por exemplo, para que informática? Para que tanto conhecimento que o ser humano está adquirindo em matéria disso, daquilo, né? Parece que cada dia tudo fica mais difícil para a gente. Por isso que eu volto numa questão, e às vezes as pessoas me criticam, porque eu digo, tudo tem que ter os nossos gestores, no caso da advocacia, a OAB. Eu acho que a OAB, há tanto tempo, você tá narrando uma coisa que aconteceu há muito tempo, o Mourão também, a dificuldade lá atrás, e nada muda, né? Aí a gente elege pessoas na OAB, que são nossos representantes e tal, mas essas pessoas eu não vejo brigando muito por isso, né? Eu acho que eu sempre bato nessa tecla e vou sempre bater, né? Agora, por exemplo, o Tribunal de Justiça está vindo aí e nos colocando goela abaixo, um sistema, e não está discutindo com a gente, né? Então, quer dizer, não basta nós apenas nos lamentarmos de irmos na delegacia e sermos mal atendidos. Toda vez que eu sou mal atendido, toda vez que eu sou mal atendido em qualquer lugar, eu sento e faço uma representação para a OAB. Vai andar? Às vezes eu falo, não vai, porque de tanto fazer e não ter retorno, eu quase sempre acredito que não vai ter nenhuma... Mas o atendimento melhorou muito. Melhorou, mas teria que estar melhor. Eu sei. Muito melhor. Deixa eu só hoje nós temos salas da OAB dentro de delegacia Deixa eu funciona só dar uma dica, principalmente para o jovem advogado. E o que acontecia no nosso tempo lá atrás? É aquele númerozinho pequeno de inquérito policial que não tinha vínculo nenhum com o sistema. Hoje existe, algumas delegacias têm um número pequeno e tem um outro número que é o de inquérito eletrônico, que é diferente do CNJ. Porque quando instaura inquérito policial, hoje já tem o número CNJ. Sim. O que eu acho que a gente deveria pleitear é no seguinte sentido: já na intimação, vira o número do CNJ. Sim, ficaria mais fácil. Porque ficaria mais fácil. Por quê? Eu falo isso porque o que acontece? Eu tenho clientes do outro lado da cidade, tá? Pro lado de Pedreira e tal. Se eu tiver, cada vez que vê um inquérito, você perde o dia. Você perde o dia. A mais, não, tudo bem. Aí o que acontece? O que eu passei a usar como hábito? E aí foi você vê como que a gente aprende com eles também, né? Sim, claro. Eu liguei pro escrivão, falei, olha, eu sou advogado, tal, não sei o quê. Ele não tem a obrigação de saber que desse lado da linha é um advogado, tá certo? Ele virou para mim e falou assim, doutor, eu vou lhe passar o meu e-mail, faz um pedido simples, não precisa ser petição nem nada, só o senhor juntando a sua OAB, que eu lhe mando o número do aforamento. Porque o afuramento vai estar lá, é o que o senhor vai conseguir ver. É o que o senhor vai conseguir ver. Porque, veja bem, gente, a gente não pode ser inocente a ponto de ter certeza que eles vão juntar no inquérito eletrônico coisa que está na investigação. Claro que não. Algumas coisas estão na gaveta eles não vão mostrar mesmo para nós, tá certo? Então, o que acontece? Fica essa dica. Que eu aprendi com um escrivão. Sim. Então você liga na delegacia, se ele for simpático, ele passar, ele falar, não, só pessoalmente. Você fala, olha, se eu te mandar um e-mail com a minha carteira da ordem e a intimação, você me mandaria pelo menos o número do aforamento? Sim. O que adianta para nós? Eu concordo no que você fala, doutor, que tem que melhorar bastante, mas, claro, Mourão, quanto tempo faz que, na sua época, no começo, que tinha uma sala da OAB para você peticionar? Não tinha. Ou qualquer coisa. Hoje, não sei, não são todas, mas uma boa parte tem uma sala que o advogado tem um computador que ele pode fazer a petição, ou fazer o pedido, ou juntar. Isso, para o jovem advogado, é uma ferramenta que a gente não tinha isso. Não, mas isso melhorou. Mas o que eu estou tentando assim, trazer para vocês é assim, a necessidade, né? Claro, eu acho que nós, advogados, temos que todo dia irmos no fórum, irmos na delegacia e lá brigarmos por nós mesmos, né? Até mesmo porque nós temos capacidade para isso. Mas eu acho que o advogado, doutor Mourão, eu acho que ele esquece, né? De que tem uma OAB que foi eleito um presidente, foi eleito toda uma diretoria, e essa gente está lá, né?
é gente capacitada e tal, e a gente tem que entender que a gente tem que pedir, e quando a gente pede, a gente não está pedindo como se pede normalmente, a gente está exigindo que eles estão lá para nos defender. Então, por exemplo, hoje em dia a população não está sabendo, mas, por exemplo, eu tenho um inquérito, né, na primeira delegacia aqui em São Paulo, que está há 4 anos, aí eu vou lá todos a semana e tal, e não consegue andar, e eu até entendo, né? Não vou ficar brigando com o delegado, não vou ficar brigando com os funcionários, porque eles não têm condição. São 2 delegacias no centro, né, para atender toda essa região. Então, então, o advogado, primo, tem que ser alertado, talvez, pela OAB, né, usando lá aquelas plenárias, fazendo palestras, enfim, de alguma forma, deixar o advogado a par de que não tem delegado, não tem funcionário, não tem nada. O sistema está sucateado. Vá lá, pegue o meu número de inquérito e veja que está há 4 anos lá parado. Posso fazer o papel do advogado do diabo? Não tenho como. Nesse então, caso. me ajude a andar com esse processo. Parte 1. Posso fazer? Pode. Posso fazer? Você tem interesse que ande esse Que inquérito. ande, isso. E o advogado que não tem interesse que ande esse inquérito? Mas aí que tá, né? Ou seja... Porque, às vezes, nós estamos numa posição que a gente não quer que ande o inquérito por uma possível prescrição. Não, mas, Tá aí, certo? mas aí, veja só, no caso aqui, não é o meu exemplo é apenas o meu Não, exemplo. entendi. Eu falei com o delegado lá, ele falou assim, doutor, nós não temos pessoas para trabalhar aqui, realmente não tem. Tem décadas que não abrem um concurso, né? Então, o que eu estou tentando dizer aqui, gente, é que vamos exigir da OAB. A OAB pode, a OAB é extremamente poderosa, é respeitada. Se você fizer uma pesquisa, é a instituição mais aceita, de mais credibilidade no país. Agora, a gente tem que ter cuidado com alguns líderes nossos que sentam na cadeira lá, né? E que não fazem nada, né? É muito fácil ser presidente da OAB e dizer, tá tudo lindo e tal. Não tá lindo nada, a nossa advocacia tá horrível em matéria de inquérito policial, por exemplo, que não anda, né? E o fato de ficar parado lá, tudo bem, eu entendo a sua colocação de que tá parado, também tô ganhando e tal, é o caso, enfim, mas no geral, a gente quer que a máquina funcione, né? Mas Tem em que geral, funcionar. Lucena, os advogados não provocam a entidade. Se a entidade... Ótimo, é isso que eu tô querendo discutir Se a aqui. entidade não é provocada, Isso. ela não pode querer saber de tudo. Ok, Mas certo, é a melhor tudo bem, solução, a gente tudo monta bem. a chapa com o Lucena, votamos nele Não, agora e não. vamos agora, avante. Agora eu tive- mudou. Ele agora vai ser deputado estadual para poder mexer na polícia do estado de São Paulo. Ô, primo, Exatamente. primo, eu quando fui presidente da Subseção de Santana, há 15 anos atrás, os advogados às vezes iam fazer alguma reclamação, tudo, e a gente tem que ouvir. Sim. Você é gestor de ordem, você tem a obrigação de ouvir quem é o seu maior cliente. Quem é o maior cliente da ordem? É o advogado, tá certo? Então, você tem a obrigação de ouvir. Muitas vezes, ele não sabe nem o que ele está indo buscar, Sim. mas ele quer ser ouvido, e isso é um fator importante. Ouviu, conversou, tal, às vezes o cara sai até aliviado de lá. Mas o que eu fazia? Eu falava para o advogado o seguinte, porque às vezes as colaboradoras falavam, doutor, o pessoal só vem reclamar, tal, não sei o que lá. Eu falei, mas não vem gente elogiar? Vem, mas o elogio não vem por escrito. Eu falei, olha, abre um livro aqui de ouro e peça para quando um advogado fazer um elogio, ele em 2 linhas ele escrever nesse livro de ouro. Sim. Porque aí quando vier outro advogado falar que você não está fazendo determinada coisa, olha, tá aqui o outro colega de vocês falou diferente. E a gente tem um equilíbrio. Porque é mais fácil a gente parar pra gente fazer uma reclamação do que você fazer um elogio. Mas o doutor falou de uma coisa que eu queria pegar um gancho, que é o advogado perdido, né? Aí, mais uma vez, o Pedro, que às vezes brinca comigo, que fala, fala da OAB e tal. Gente, eu tenho que falar da OAB porque a OAB Somos nós. gere a minha vida também, Somos né? nós. Somos nós. E também a OAB gera a nossa Você vida. vive, então você vive a OAB. Sim. Não em é a OAB função- que vive você. Era Então, isso. já está respondido aqui. Então, mas Olha- veja só, a OAB deveria não só reclamar dessas coisas que ocorrem aqui, deveria estar presente na sala de aula, né? Exigindo que tivéssemos, por exemplo, matéria no 9º, e eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu dei aula há muito tempo em várias faculdades aí.
no 9º, no 10º ano, a OAB deveria ir lá se fazer presente para dizer para o advogado da OAB que você acabou de dizer que ele não sabe que existe OAB, não sabe porque a OAB não foi lá dizer dela. E não tem uma matéria. Os professores lá muitas vezes não são advogados, né? São quem? Juízes, promotores ou professores de carreira. Por que a OAB, isso eu te pergunto, por que a OAB não manda advogados lá dar aula? Mas, aí sim, para falar de prerrogativa, de ética, para o advogado não incorrer em coisas que a gente sabe que muitas vezes Luciano, fez por ignorância. Só um detalhe, eu penso na mão oposta. O que acontece? É aquilo que o Mário de Oliveira fala, que todo mundo conhece, ele diz o seguinte, que a advocacia, quando o advogado sai, ele pega a carteira e vai pra rua, ele vai na Paulista, ele não sabe se ele vai pro lado esquerdo ou vai pro lado direito. Pois é. Ele não sabe, falta de preparo. Porque quando o juiz, ele termina, ele vai fazer um cursinho lá na PAMAGE, o promotor a mesma coisa, o delegado vai fazer na academia de polícia. Vão fazer as escolas. Vão fazer a escola. A advocacia não tem, até mesmo Fecharam as plenárias nossas até todas, mesmo no advogado entender como é que funciona a OAB. Porque pro cara reclamar, ele tem que saber como é que funciona. E outra coisa, ele tem que saber o que ele tá pedindo. Por quê? Foi o que o Mourão disse. Muitas vezes o elogio não vai pro papel, porque ele não sabe o que tá acontecendo. Mas isso não é culpa nossa. É culpa do sistema. O sistema é o OAB, que deveria participar. Falta uma aula pro... Agora, eu acho que... Pelo que eu tô vendo aqui nessa última gestão, eles fizeram escola de prerrogativa, fizeram algumas coisas. Então, isso tá melhorando e vai melhorar, porque o jovem advogado, ele não pode ser solto, ele tem que chegar na delegacia ou qualquer outro lugar e não passar dificuldade. Por quê? Porque ele já sabe como fazer. Ok. A escola de advocacia que você falou, primo, muito bem. É acerca disso que eu estou falando. Sim. Agora eu te pergunto, essa escola surgiu na gestão da doutora Luciano, eu acho que Vanzolini? a questão não é se surgiu agora ou não. A questão é o seguinte, eu sou 31 anos advogado. Sabe quantas vezes eu precisei das prerrogativas da ordem? Pouquíssimas vezes. 2. Sabe por quê? Porque eu sou a primeira prerrogativa. Sim. Mas você é uma pessoa privilegiada. Nós estamos Eu falando sou aqui a primeira prerrogativa. Mas nós estamos falando aqui do todo. Eu Então, e você, todos nós aqui somos privilegiados. Nós estamos nesse bate-papo Então. até para poder trazer a segurança para o colega advogado. Ótimo. Sim, Tá certo? Por isso que a gente tem que advogado. mostrar para os colegas advogados o que a gente vê, né, como mazelas. É o que eu estou dizendo. Eu estou aqui fazendo Nós não crítica estamos falando do direta. inquérito policial, hein? Não, mas a eu gente- do inquérito. Não, aí tá Tô falando dando do exemplo, inquérito. lógico. Não tem como falar do inquérito só do inquérito. Você tem que falar do que circunda Das o dificuldades. inquérito. Claro. Eu quis dizer desses 31 anos que eu usei 2 vezes a prerrogativa da ordem e foram em inquéritos Se eu te falar que eu policiais. não usei nenhuma vez... Dezenas de vezes a gente teve, não é bate-boca, é uma discussão por interpretações diferentes. Sim. Só que quando você vai lá e você faz por escrito, porque se você vem com o negócio prontinho, a petição, fica fácil. Fácil, lógico. Agora quando você vai lá Sim, e você faz, o impacto. cara fica olhando pra Não, você. eu nunca usei as prerrogativas, Dá outro que me impacto. recordo agora, nunca usei. Eu usei sim, porque eu estava em socorro, Usou? né, de algum... Usou ou não usou? Não, usei porque eu estava em socorro de advogados com procuração da presidência da OAB, aí sim eu tive que usar. Eu pessoalmente, Mourão, por Deus, não lembro Mas de ter ela usado. tá aí pra ser usada. Nunca. Mas ela tá à Mas eu disposição. sou um advogado preparado, acho que qualquer um de nós aqui, é aquilo que a gente estava comentando. Isso que a gente faz aqui é uma experiência rica, né? Que se os advogados outros tivessem alguma coisa similar na OAB, nós não teríamos essa problemática, porque você sabe como funciona o sistema, você não vai baixar a cabeça para ninguém e tal. Isso é que eu estou criticando, que os dirigentes da OAB deveriam, né, levar para as faculdades, para o cara que vem para o mercado ter essa mínima noção, coisa que não tem. Não adianta querer reclamar que o advogado fez isso, fez aquilo errado, o advogado novo principalmente. A faculdade todo mundo sabe, Mourão. Mas, Pega Luciano, lá a mas eu grade, ainda pega a complemento. grade lá e verifica que o cara Mas tem eu no ainda nono, no 10º andar. complemento. Não tem prerrogativa, Mas, não Luciano, tem ética. Mas eu ainda complemento um pouco. Por exemplo, todos nós aqui trabalhamos, saímos da faculdade, todos, sem exceção aqui, até os que estão na plateia nos assistindo. Saímos trabalhando com grandes mestres. Sim, Ou seja, aprendemos com grandes mestres. tudo bem. Seja na faculdade, seja no dia a dia, etc.
O que a gente tem que passar, em que pese toda a questão administrativa, toda a questão relação OAB, advogado OAB, nós temos que passar para aquele jovem advogado de que é necessário dele correr atrás, não só de uma questão da OAB, sim, a OAB, claro, tem que fazer o seu papel, representação. Só que o advogado tem que sair de uma faculdade e procurar quem já tenha experiência necessária para ele trabalhar. Ou seja, não basta, isso acontece muito, tem acontecido muito com esses jovens advogados. O jovem advogado, ele se acha, ainda mais com essa era digital, essa questão de publicação de vídeos, de pequenos vídeos falando de um artigo de lei, acham que aquilo ali vai trazer vamos dizer assim, um resultado de captação de cliente, como que, olha, ele sabe o que está lendo, porque ele sabe o que está falando, porque ele está falando direitinho como está o artigo de lei. Mas não é isso. A praticidade, a experiência é adquirida no coletivo. Então, mas essa questão do jovem, eu não tenho crítica nenhuma contra o jovem, claro, eu também fui jovem advogado, só que na nossa época era pior, porque hoje a rede social te amplia, você tem uma noção melhor. Agora, mas ao mesmo tempo te dá uma rasteira, sim, então você tem que ter advogado. Tem advogado que é jovem advogado que eu conheço, que ele quer fazer o júri sozinho. Ele quer fazer o júri para poder aparecer no seu Instagram, dizendo, olha, eu tô de beca. Então, cara, a pessoa, tanto X ou Y, ele vai no fórum, ele quer andar no fórum de beca, entendeu? Ele sai, deu intervalo, ele quer ir lá no começo de beca para mostrar que ele tá fazendo o júri. Só que ali nós estamos lidando com duas vidas. Um que vai ser preso, ou que foi condenado, e o outro que morreu. Então ali é muito sério. Agora, não é só pra você fazer like. São dramas, né? São dramas. Você fazer like, olha, eu tô saindo na internet. Isso é muito perigoso. E isso é aquilo que você falou. Se o jovem advogado tivesse a humildade de chegar... Tem que ter. Não é se tivesse. Você me ajuda a fazer um júri? Por quê? Porque é importante você fazer em dois. Porque você tá olhando o que tá acontecendo em volta, o que o promotor tá falando. O Lucena sabe bem disso, ele faz júri. Agora, isso tudo a gente não aprende nos livros, Lucena. Só aprende. Mas a gente só aprende, agora a gente não aprende, por exemplo, na escolinha de prerrogativa, a gente não vai aprender. Questão, Lucena. Vai aprender assistindo o júri. Assistindo o júri. Eu te pergunto, para que a gente paga essa anuidade da UAB para nos representarem? Então, vamos lá. Eu tô criticando, gente, é o quê? É o pouco fazimento de qualquer coisa por parte da OAB. Mas não é só uma questão. Que tem um reflexo geral. Mas não é só uma questão política partidária ou administrativa de uma entidade que nós temos que colocar e passar para quem nos assiste. Tudo bem, não é Nós isso. temos que principalmente passar a necessidade de adquirir experiência com quem tem experiência. Okay. Não, isso é um segundo Essas momento. questões todas administrativas, você está coberto de razão. O advogado, a advogada que adquire a sua carteira, a sua inscrição na Ordem dos Advogados, saiba que a OAB tem o dever de lhe dar assistência. Isso. Ponto. Esse é um ponto já definido. Agora, toda essa questão experimental, toda essa questão profissional, nós não podemos só trazer a responsabilidade para a advocacia. Não. Porque o próprio advogado, ele tem meio, não só na advocacia, e os melhores meios não é só, eu deixo esse recado para você que nos assiste, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que todos nós aprendemos. Não é só você se debruçar, claro que é louvável, você tem que fazer suas especializações, mas não é só nos livros que você vai adquirir a experiência. A experiência está abraçada com o Mourão, está abraçada com o Lucena, está abraçada com o Marcelo Primo e outros grandes nomes da advocacia de anos de janela que têm essa experiência. E outra coisa. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês muito importante. Eu, 31 anos de advocacia, agora, como eu disse num podcast anterior, a minha filha veio trabalhar comigo. E ela é da área tributária. Ela estagiou no Pinheiro Neto, advogados, escritórios bons, tudo. E quando ela veio trabalhar comigo, por uma questão de que não estava se dando bem lá com chefia, tudo, eu falei, filha, tem hora que precisa dar um passinho para trás, para poder dar dois para frente. Exatamente. Porque tem um negócio pronto aqui, e eu não estou dando conta. E ela veio. Cara, essa juventude, ela vem com uma visão.
Ela Totalmente. revolucionou meu escritório. É isso mesmo. Até com... Ela falou, pai, o controle de prazo que você usa, o programa de controle de prazo, você é escravo do programa. Mas, É ó, verdade, é verdade. Entende? só uma Mas observação. tem um lado Só bom uma- dele. Mourão, Só Luciano, uma agora observação, eu te que você- pergunto ó, uma só uma coisa. observação em relação ao que você falou. Eu tenho sempre muito cuidado, né, quando eu digo alguma coisa que circunda quando você disse. Curve-se, né? Não, você não usou essa palavra, mas digamos que você tenha falado curve-se quando você entrar numa delegacia. É muito complicado. Eu acho que o advogado que entra numa delegacia com a sua procuração, muito embora não esteja lá com o instrumento, como o doutor mesmo pontuou anteriormente, né, e tal, mas você estando lá, você tem a procuração do cara. Claro. Eu acho que você não pode se curvar muito. Você vai lá. Quem tem que se curvar no sentido de respeitar o advogado que entra lá representando o cidadão são aqueles funcionários que são pagos Não, mas por eu não ele. falei, não Não, deixa eu só falei curvar, complementar. eu falei Então veja só. educação é Então uma você coisa- tem. Educação é uma coisa que a gente tem que ter em qualquer lugar. Então numa delegacia, berço. o Mas advogado nem sempre entra. você pega do outro lado O uma advogado educação. deve entrar numa delegacia com uma postura, correta, mas Sim. nunca se abaixando, pedindo por favor. Por favor, não. Quem tá lá é para fazer porque a gente paga o salário Luciana, dele. eu E é sempre- isso. Agora, se você se curva já na entrada da delegacia, não é se é curvar, complicado. não, não é Luciana, se curvar. quantas vezes você ouviu do escrivão, Ah. quando você chegou para ver um inquérito, ele falou assim, seu cliente tá enrolado, hein, doutor? E daí? Aí eu falo assim, puxa, que bom que é ele que é o carretel, não sou Então. eu. Pois Né? Então o que Pois acontece? é, Quando eu pois faço é. isso, Sim. eu já tô quebrando uma... Um gelo, Então, claro, é o que eu tô te mano. falando. Mas com cuidado para você Mas não é se isso, curvar. mas é nesse sentido que eu falei, Luciano. Eu não falei essas de você se curvar. Essas autoridades, quando veem, né, que tem um advogado lá austero mesmo e tal, né, com peito, ele vai respeitar. Agora, se você se curva na entrada, meu amigo, você vai ser engolido. Ô, Mas aí Luciana, você- uma das 2 vezes que eu precisei de prerrogativas foi por um problema que não havia um inquérito policial instaurado e o escrivão me falou que ia indiciar meu cliente. Cheguei lá e falei, você vai indiciar meu cliente? Cadê o inquérito? Não tem inquérito ainda, mas eu vou instaurar agora o inquérito e vou indiciar. Eu falei, então eu tô indo embora com ele. Sim. Você manda a intimação Sim. dizendo que é para fins de instauração de Perfeito. inquérito. Simples. Aí ele virou pra mim e falou assim, não sai ninguém da delegacia. Eu falei, quer dizer que eu tô preso então? Eu tô detido? Já Agora já vai acontecer diferente. Ele virou pra mim e falou assim, não, o senhor tá dispensado, pode ir embora. Eu falei, eu não vou deixar meu cliente nunca aqui. Claro. Aí sabe o que acontece? É o conhecimento, é Sim, o que eu falo do exatamente, conhecimento. exatamente. O delegado ouviu o bate-boca e veio, o que tá acontecendo aqui? Aí o escrivão vira pro delegado e fala assim, ele tá dizendo que o cliente dele não vai ser indiciado. Não, se ele falou que vai ser indiciado, vai ser indiciado. Eu falei, doutor, o indiciamento é um ato privativo Do delegado. do delegado policial, do senhor. Agora, precisa ter um inquérito policial para acontecer isso. Não tem inquérito, eu tô indo embora, doutor. É isso aí. Como não tem inquérito? Nem o delegado sabia. Ainda deu uma raspa no escrivão Mas por causa o- disso, entendeu? Então o que acontece? Você precisa conhecer o que Sim. está acontecendo. Mas sabe o que acontece? Quando eu falo de uma educação, Luciana, não é para se curvar. Ah, tá. Você tem que chegar na delegacia e você tá entrando no. Vamos colocar aqui a casa do delegado, você tem que pedir. Você Casa tem que do delegado, Não, tô dando um exemplo. Aqui, ali, Não, a claro casa que não. dele é na casa dele, Não, se ele não. tiver. Não, mas Às vezes ele nem tem casa. Você vai chegar lá e vai ter que pedir licença para você ser atendido. Não, mas Agora, licença. tem colegas advogados, Lucena, isso é uma crítica que eu faço para advocacia. Eu não passo a mão. Como é que ele sabe que o delegado paga aluguel? É. Não tem casa própria. Olha, não pode. Aí o que Mas lá na acontece? delegacia não é dele, não. Não, eu sei. É do povo. Tem advogados que chegam e ligavam no celular do plantão, ou me ligavam e diziam assim, ô doutor, eu tô aqui na delegacia, o delegado não quer deixar eu ver o meu preso. Não é, o preso não é do advogado. Mas isso tudo faz com que o advogado, ele perde esse poder de você chegar grandão na delegacia como você quer. grandão. Então, agora o cara chega lá pro delegado e fala, doutor, eu vim ver o meu preso. Primeiro que o advogado não vê preso, ele vai fazer uma visita técnica pro seu cliente, ele vai dar uma instrução técnica. Então, e esses termos que faz com que a advocacia... E aí não adianta você bater na porta da OAB e dizer, a OAB não faz nada. Se o cara não Mas aí sabe... vem- Primo, quando eu falo tecnicamente pro delegado que não tem inquérito policial e não vai ter Sim. indiciamento, ele dá um sabão no escrivão por causa disso,
É porque eu estou mostrando o que eu conheço. Sim, é isso que precisa. Isso. Entende? Agora, se o delegado falar vai ser indiciado, eu não tenho poder sobre, Vai ser. sobre essa decisão. Vai ser e pronto. Eu que vou ter que procurar os meios próprios depois Claro. de talvez impetrar um habeas corpus Sim. para evitar aquela situação que Sim. pode ser, ao meu ver, que E, é não, incorreta. eu sou do tipo que, para não indiciar, não vou me curvar, não. Eu falo, doutor, se o senhor tem materiais para indiciá-lo, o faça. Sob pena do senhor Sim. estar cometendo crime, né? Enfim, ele não Eu pode se atendi, omitir, né? eu atendi um bacharel, que é meu conhecido lá do bairro. Só que ele cometeu um erro. Ele foi sem advogado na delegacia e ele se identificou como advogado. Aí piorou. E a delegada, evidentemente, advogado, cadê a carteira? Não tem carteira, tal, não sei o que lá. A delegada já ficou Foi na eu. bronca. E ele foi arrogante com a delegada. Aí não Que pode. aí começou a falar que era amigo do Lula. Não, amigo do secretário da segurança, Nossa. porque tirou uma foto um dia com o secretário da segurança. É meu amigo. Tamo... É meu amigo, frequenta a casa, toma uma cerveja, entendeu? O que faz acontecer num caso desse? Quando eu fui lá, e eu fui ver o inquérito, tinha elementos para o indiciamento. Eu olhei aquilo lá, a experiência da gente já mostra. Claro. Se ele tivesse ido na boa, ou tivesse me contratado antes para ir lá, talvez nem fosse indiciado. Entende? Então, é o problema da arrogância. Sim. É o problema da arrogância. Tinha elementos? Ela falou, ele vai ser indiciado. Ele falou, eu não vou ser indiciado. Eu falei, como querido, não? você vai ser indiciado. Se você virar as costas daqui e ir embora, você vai ser Claro, indiretamente. indireto, Sim, lógico. acabou. O cara- Não tem isso. E outra coisa, mas indiciado, um né? dia, um dia eu recebi uma ligação do telefone da OAB, uma advogada com problema numa delegacia que ela queria falar com um preso dela, que era uma questão de pensão, que ela não atuava na área criminal, isso era num sábado, 3 horas da tarde, e a delegada falou assim, eu liguei para a delegada, ela falou assim, doutor, estou na delegacia sozinha, eu e um policial, um investigador, e eu não consigo abrir a carceragem para tirar o preso, o cliente da advogada, para ela poder conversar, eu não consigo, eu não posso, até motivo de segurança. Aí dá Até pra motivo de compreender, segurança. né? Aí a advogada ligou dizendo assim, doutor, essa delegada não quis me atender, a única coisa que tá bonito é que ela tá com um sapato bonito. A advogada falou assim, ela tá com um sapato bonito, essa delegada. Mas mesmo assim ela não me atendeu direito. Aí eu liguei, conversei, até Além do ficou... mais, queria levar o sapato. Ela gostou, ela se atentou o sapato da delegada, sapato bonito. Aí um dia eu fui na delegacia, e aí eu lembrei do nome, eu falei, doutora, eu recebi uma ligação assim, eu lembro desse caso. Ela falou, doutora, ela falou bem do seu sapato, né? Que bonito. Ele falou, que legal. Então, tem situações que são Mas engraçadas. por outro lado também, primo, deve a gente registrar em relação a isso que você falou, o seguinte, ok, você ponderou, não, é uma situação de risco, não vou ver o cliente e tal. Por outro lado, né, nós temos também que fazer uma análise mais acordada disso, ou seja, estamos no estado de São Paulo, que prendeu uma pessoa ainda que provisoriamente ali, né, e tal, está detida. Então, eu acho que o mais correto seríamos defendermos, né, o direito que essa pessoa tem que ter, sim, de ser visitada pelo seu advogado. Vai matar, não sei quem. Problema de quem está cuidando do preso. Se o Estado não o faz, fecha as portas, dê para outro cuidar. Eu acho que o discurso tem que ser esse, não de abrir mão de um direito do cliente. Mas Não dá, momentaneamente, naquele momento, não dá. Mas se Você não você consegue abre, fazer. se você abre, sabe o que vai acontecer? Vai um advogado domingo de manhã, vai outro na hora do almoço, vai outro na parte da tarde, vai outro... Então, Não é Ter- sabe, e a precisa ter fuga? regras para as E a coisas. né? fuga, e o risco de fuga. sim. Até Mas mesmo o advogado, ele pode ser dominado numa delegacia e ficar E se as como autoridades refém. começam a usar isso Não para usar. não atenderem? Eu acho que Não. o correto é, sempre que chegar lá, chegou 4 horas da manhã, ou então fecha a delegacia, vai todo mundo dormir, Não, leva colchão agora, lá, não. dorme, Sim. acordou, Agora, acordou, vamos ver. se é um Se cliente for. que foi preso naquele momento, eu concordo. Mas não era o caso. Ele já estava Tava preso. recolhido, né, por conta de pensão desculpe, alimentícia. eu acho Agora, quando é um flagrante, Mas alguma aí, coisa pra assim... gente atender o Luciano, a gente tem que rebater no executivo. É, Temos o que que- ir no executivo mas é o que nós pra vamos resolver. votar nele agora Por favor. não, na Executivo e legislativo. na são os Assembleia únicos que conseguem Legislativa. resolver essa Não, porque se a situação. delegacia funciona 24 O problema horas, é que eu não posso ver o meu cliente Eu até 24 concordo horas. com você, Luciana, mas a questão é o momento.
Naquele momento não tem como fazer. Aí não tem nada que a gente possa fazer no momento. Eu já fui em naquele delegacia momento onde estava pra resolver. tendo realmente rebelião. Ok, complicado. mas de repente chega lá, não sei A o quê. questão em foco não dá, aqui né? nessa mesa aqui, que a gente está falando bastante, é sempre na questão da experiência. Então é assim, tanto inquérito policial, como oitiva, como qualquer outro procedimento administrativo em delegacia, não dá para ir amador. Todo mundo falou há pouco de experiência própria. Posso falar só um pouquinho? Claro. É uma historinha bem rapidinha, Não, né? mas só fazer um parênteses nisso que você falou. E é importante para a opinião, ou para os novos jovens advogados, ou para quem não está nos assistindo, Claro. porque é simplificando o direito. Simplificando. A pessoa que recebe uma intimação, ela tem a obrigação de entregar para um advogado, para ela não vá sozinha numa delegacia. Mas eu fui testemunha, eu vou ser testemunha, foi um acidente de trânsito. A gente não sabe. Então, pega a intimação, passa para um profissional, para um advogado que vai até a delegacia, A gente até vai até analisar. A gente até usa aquele ditado, né? O policial não é seu amigo, ele Sim, vai querer. claro. Ou seja, mas não é falando mal do policial. Não, tem que ter é a questão a presença de que do advogado. realmente tem coisas que a própria pessoa que vai na É da delegacia, própria atividade. ela É intrínseco exato. à atividade. Mas a própria pessoa, ela tem que saber, primeiramente, o que é que acontece, qual Sim. é o teor da denúncia, ou seja, e aí trabalhar as informações com o seu próprio advogado para Sim, depois pois falar. marca para um outro dia. Claro, eu sim. fui então contar a minha historinha já. Sim, Vamos lá, claro, vamos lá. historinha, Boa palavra. não percam agora. Vamos Historinha lá, do Lu. professor Luciano. Rapaz, eu tinha, acho que... Porque assim, doutor Mourão, logo que eu me formei, eu fui participar da OAB, né? E não me arrependo porque aprendi muito. Claro que a OAB ganhou comigo, mas eu ganhei muito mais porque eu ganhei muito conhecimento. Todo advogado que vai para a OAB e lá atua como você, como eu e como todos nós, o primo, né? só Nós o primo, ficamos... ó. Não, você não faz Parou em parte da você. OAB, né? Eu faço, querido. Faz, mas... Faço tudo parte das inscrito, faz parte. prerrogativas. das prerrogativas. Ele Então então o Pedro também. Então todo mundo que faz parte, né? Ele que me leva pra lá e esquece, não lembra que me esquece, leva. Mas tudo bem. Mas assim, então todo mundo que participa da OAB realmente fica diferenciado porque aprende muito, né? Então o que ocorre? Eu era recém-formado, né? Aí eu fui chamado numa delegacia do centro para atender um cliente. Aquela delegacia, acho que é ali da Primeira. Vergueiro. Da Vergueiro. Não, na Não é a primeira, não. É ali do... o quinto DP ali. Quinta. Aí cheguei lá, acho que não sei, se perceberam que eu era novo, né, e tal, enfim. Aí me mostraram preso por um buraco, né? Trouxeram o preso assim, é uma história doida, né? Trouxeram o preso e falaram, olha, colocaram a cabeça do cara assim, na parede, por um buraco. E falaram, Conversa com o seu advogado. Não, mas isso... Não, mas pera Cara, um isso pouquinho. aconteceu. Não, mas Isso isso aqui... aconteceu. Não, Aí- quem disse que você não está falando reservadamente com o seu cliente? Tá seguindo a lei. eu não entendi. Aí eu falei assim, aí eu chamei o delegado e falei, mas doutor, o senhor tá... Ele falou assim, ó, é o seguinte... aqui tá em reforma, né? Então a gente não pode tirar ele de lá. O senhor vai vê-lo por esse buraco. Aí pegaram o cara lá assim, tiraram assim, e tinha um buraco na parede. E eu fiquei. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui na Barra Funda, né? Olha só que eu já tinha uma noção, né? Eu estava começando na UAB, estava já aprendendo algumas coisas de prerrogativa. E aí então eu fui ao plantão da Barra Funda, né? Por conta minha. Lá eu peguei uma sulfite, né, com a Cris, lembra da Cris, que nos auxiliava lá na Barra Funda? Funcionária lá. A querida Cris, muito participativa como funcionária da OAB. Aí peguei uma folha e fiz não sei se um MS, né, ou se um HC mesmo, sei lá. Aí o juiz aceitou, proferiu lá uma decisão e mandou o oficial lá na delegacia, porque eu expliquei pro juiz isso, ele se comoveu com a minha história, falou, mas por um buraco? Eu falei, foi por um buraco. O oficial, aí o oficial de justiça me deu carona, eu dei carona pro oficial, a gente foi lá na delegacia. Aí chegou lá, o delegado me mostrou o cara numa sala, aí eu falei, gente, eu lembro isso como se fosse hoje. Aí o cara falou assim, eu falei, você tá bem? Ele falou, não, eles me bateram muito. Eu falei, mas você não tem nenhum machucado? Não, me bateram embaixo do meu pé, me bateram com uma toalha, não sei o que. Eu falei, chamei o delegado, falei, agora o senhor tem que mandar o cara ir no médico, vamos lá. Aí o delegado, não, eu vou voltar na Barra Funda. Não, então, aí a gente foi todo mundo no médico, o cara foi medicado, e eu lembro que no dia seguinte me ligaram um monte de pessoas, né, de mães e tal, para eu advogar. Eu não peguei ninguém por questão de valores, né? Mas eu acho que essa história é uma história verídica, né? Sim. E demonstra o quanto... Mas aí foi a astúcia como advogado. Como advogado, mas eu tinha noção de que
de como funcionava já participando da OAB. Sim. Lá eu já estava aprendendo. Por isso que, mais uma vez, eu digo que eu sempre critico, né, as pessoas que compõem a OAB, da importância. Esta situação só ocorreu de forma tão adequada, né, e exemplar para quem estava ali desrespeitando as minhas prerrogativas, porque eu estava participando da OAB. Então, acho que, aí mais uma vez eu digo isso, seria ideal que sempre no 9º ou no 10º semestre das faculdades, né, Concordo, a OAB concordo. fosse lá dizer da Isso eu existência concordo. dela, né? Por isso que eu gosto do Mário, né? O Mário, ele foi no 10º semestre lá na OAB falar de prerrogativa. Na OAB não, na minha faculdade falar de prerrogativa. Ele falou assim, porque falou do juiz que fica mais elevadinho lá, né, e tal. E eu, gente, mas eu pensei que o juiz podia, que era correto isso e tal. Ele falou, não, porque o promotor não tem diferença de advogado. Eu ia sair da faculdade sem saber disso. O Mário foi lá e me alertou disso. Foi por isso que eu vim para a OAB. Então, assim, saiba, isso é uma realidade. Isso há quanto tempo? Há Mário. 20 anos atrás? Ele Há fala 20 isso até anos. hoje. Então, então, assim, eu acho que nós deveríamos, sim, ter lá, né, no 10º semestre, né, um representante da OAB. Tem tanta gente, se você Principalmente, mandar o primo, Luciana, se você me permitir, Aham. por uma questão de que com a digitalização das coisas, Sim. a virtualização, fica mais nós fácil. passamos a não frequentar mais os fóruns. Sim. E a frequência nos fóruns, na sala dos advogados, eram Sim, motivos sim. de um cafezinho, Era um uma bate-papo, aula, troca uma de aula, experiência. uma troca aula, de experiência. uma aula. Você aprendia. que Uma aula. hoje Não tem tem mais. Hoje não tem mais isso. Então o colega ele vai se espelhar numa palestra de alguém experiente, Sim. coisa Veja a parecida. importância do que a gente está fazendo Fila aqui. de né? protocolo. Isso. As filas de protocolo, João Mendes Lembra fazia do João fila, Mendes? fazia aquelas filas. Nossa, e até O drive. Fila O no drive. banco, E o fila no drive. Banco do No Brasil, Banco do para Brasil. você juntar o É. comprovante do pagamento, juntar na folha branca, você falava, ou seja, era um ajudando o outro. Você falou de inquérito do policial, eu lembrei de uma situação, e eu fui ver um inquérito e falei, eu preciso tirar cópia, né? E aí aquela máquina fotográfica que é pequenininha, assim, que você não conseguia, não enquadrava direito, eu falei, eu não vou conseguir tirar a foto aqui. Aí a escrivã falou assim, não, tem um escrivão aqui do lado, que ele tá tranquilo, ele vai com o senhor aqui do outro lado da rua para tirar Às cópia. vezes acompanhava. Cara, Com processo. 4 eram umas pilhas assim de volume. O cara falou, doutor, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Eu falei, tá bom, então eu vou parar aqui, amanhã eu volto. Eu fiz isso por 4 dias para poder pegar. Hoje o jovem não sabe o que é imprimir um papel, porque hoje é tudo eletrônico. O cara fala, bom, pra que eu Então, mas preciso a levar o papel? máquina fotográfica minimizou muito problema para nós. Porque Sim. às vezes quando era um inquérito pequeno, você não precisava nem se deslocar para tirar cópia. Você ia lá, fotografava o que te interessava sim. e acabou. Não, então a situação foi evoluindo. Sim. Foi evoluindo. Não, Isso essa que é o questão importante. e a questão da cópia, né? Porque automaticamente ele tem um digital e ainda tem uma cópia. Eu estive na delegacia há pouco tempo. Aí eu falei, mas vocês ainda estão usando aquela cópia? Ele falou, sim, a gente usa aquela cópia, uma cópia verdinha, fica no armário. A gente tem o digital. Por quê? Porque se perder o digital, a gente tem a cópia. E aí, muitas vezes, o advogado chega na delegacia e fala assim, o cara falava assim, doutor, tá no fórum. Tá no fórum? Mas ele tem uma cópia. E por que o escrivão não deixa? Porque o advogado ficava quieto. É a mesma coisa aquele estagiário, quando a gente mandava no fórum, e falava para ele assim, vai no fórum ver o processo. Ele chegava lá, o cartorário falava assim, o processo está concluso. Ele pegava e ia embora. Entendeu? Então é a mesma coisa, ele não sabia... Ele, claro que ele tinha que ir lá, bater na porta do juiz, falar, excelência, Não, eu sei isso aconteceu comigo, não foi numa esfera criminal, foi numa esfera administrativa, uma execução fiscal, foi em Mongaguá. Mongaguá? Foi num dos fóruns da Baixada. Antes de eu sair, precisava ver uma execução lá. Antes de eu sair, eu via consulta pelo site, consulta do andamento processual. Não tinha movimentação nenhuma. Eu cheguei ao fórum, de São Paulo até a Baixada, cheguei ao fórum e perguntei pelo processo físico, as execuções fiscais, acho que ainda não deve ter tantas, mas ainda deve ter bastante ainda físico. E a moça falou assim, foi procurar, 5 minutos depois não achou, foi falar com a diretora e eu vi a diretora falando, fala que tá com o juiz. Aí veio a moça, coitada, não sabia, doutora, o processo está com o juiz. Eu falei, tá bom, onde que é a sala do juiz? Lógico. A moça não sabia o que fazer, voltou para a diretora. Mas fala que tá com o juiz.
Aí voltou, mas tá com o juiz, doutor. Não, mas tudo bem, mas é só falando que é a sala do juiz que eu entro e... Tá na casa dele? Aí a diretora falou, mas doutor, mas o processo tá com o juiz. Eu falei, tá bom, eu quero ver. novamente, eu quero conversar saber onde é a com o sala juiz. do juiz. Eu só quero ver e mais nada. Ah, mas tá com o juiz, tá com o juiz. Os processos que o senhor tem no escritório... Eles não estão o juiz, acostumados. o juiz não vai no seu escritório. Eu falei, não, claro, porque o escritório é meu. Agora a sala do juiz não é nossa, dele. É do Estado. Ok? Mas é assim, isso fica a dica. Eu preciso de uma informação. Eu vi que vocês não acharam o processo. Ok? Já deu para entender. Não, tudo bem, não vou discutir esse mérito. Sim. Não estou aqui para isso. Eu quero uma informação. Se você conseguir, com aquilo que você acabou de falar, se você conseguir me passar a informação que eu quero, referente a esse processo aqui, você me passa. Se você tiver algum mecanismo, se tiver lançado no sistema, no teu computador, um papel aí, qualquer cópia de alguma coisa, que me passa a informação. Acabou, eu não preciso. Agora, se não tiver, eu vou entrar na sala do juiz. Sim, é isso aí. E aconteceu isso, e tinha acabado de acontecer a mesma coisa com outro advogado, que eu entrei, falou a mesma coisa e o advogado desceu. Quando eu terminei tudo, peguei a informação que eu queria, me passaram a informação que eu queria, resolvi a situação, fui na prefeitura, resolvi. Quando eu passei embaixo, estava o advogado lá ligando para não sei quem, às vezes para um colega, alguma coisa, e eu virei para o advogado e falei assim, sobe lá, doutor, seu processo está lá em cima, só que eles não acham. Mas seus professores ensinaram a fazer isso. Então, né? mas eu aprendi. Então, mas a experiência, é isso que eu Então, volto a falar. A experiência não está na OAB. A experiência O que eu está falo em no você dia a dia. abraçar o colega No que dia tem a mais dia. experiência. No dia a dia. Uma vez eu, como estagiário, fui pegar um processo no balcão e tinha a carteira da ordem, tudo para poder fazer a carga do processo. E aí o que aconteceu? Não localizamos o processo, doutor. Eu peguei, virei as costas e fui embora. Aí um advogado que estava do lado pegou e foi atrás de mim e falou assim, você é estagiário, né? Sou. Faz o seguinte, volta lá e pede para eles fazerem uma certidão que eles não acharam o processo. Aí eles acham assim. Sabe o que aconteceu? Acharam na hora. Acharam o processo na Na hora. hora, lógico. Então fica a dica para você, jovem advogado, de tudo que a gente falou aqui. Mas infelizmente que não tem mais isso, porque é tudo digital, né? Não, mas ainda temos alguns processos Tem, físicos tem, ainda, tem. temos aí demandas ainda que intermináveis, né? Sim. Me chegou esses dias uma demanda de 98. Não. Então, são demandas intermináveis aí. Bom, finalizamos esse podcast maravilhoso com vocês. Considerações finais, primo? Pedro, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Mourão. Obrigado, Lucena. Esses papos, essa conversa, esse bate-papo é muito importante para a gente trocar experiência. É isso aí. A gente Esse troca. é o objetivo. Um fala mal de alguém, ou fala mal do outro, fala mal do Você não seu tá falando que é o Luciano. Não, né? claro que bom, não. Ah, bom. E aí, no fundo, e no final, todo mundo pensa do mesmo jeito. A gente tá na luta aí no dia a dia. Então, isso é muito importante. Mas é porque- gostoso as opiniões divergentes, Sim, né? claro, Porque aí claro. aprimoram. Claro, e as pessoas que são leigas para entender o que tá, como que é, Exatamente. como é que funciona, o que o advogado sofre no seu dia a dia, porque não é fácil ser advogado, não é fácil. Não é. Então o Mourão no último podcast, ele falou na questão, deu 7 anos, ele quis desistir. E passa. Sim. Passou pra minha cabeça também, acredito que pela Sim, vossa de todo também, mundo. porque chega uma hora que o fardo é um pouco pesado pra gente, mas com a nossa experiência, aliado a pessoas boas, a gente consegue superar. Com certeza. Só tenho a agradecer, Pedro. Tamo junto. Lucena, vai que é tua. Oba, Não pode falar Corinthians porque ele é palmeirense. Palmeirense. Vai que é tua, Palmeiras. Querido Pedro, querido Mourão, querido primo, obrigado pela companhia aqui hoje. Eu aprendi bastante, não só hoje, mas assim, eu estou sempre próximo de pessoas com as quais eu possa estar aprendendo, né? Então saibam que de vocês eu aprendo muito, não só em matéria de direito, mas de vida, né? Acho que a nossa vida não é só isso que a gente faz, enfim, são tantos detalhes que nos São levam... tantas emoções, São tantas já emoções, dizia. enfim, né? Então, eu acho que cada um de vocês contribui, né? Para essa vida que a gente leva aí, de vida difícil no direito, né? A cada dia. Não é fácil. E com essa coisa
do virtual, né? Acho que foi o doutor Mourão que falou, a gente fica cada vez mais só, né? Então isso que a gente está fazendo aqui é um abraçar, né? É um estarmos juntos. Que bom. Então obrigado pela companhia. Espero que a gente É igual o cafezinho no fórum, a gente está fazendo esse bate-papo. Exatamente. Então eu acho que isso vem aí a fazer essa amarração, não? Tão preciosa, tão necessária para a gente sobreviver como advogados e como pessoas, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o grande problema da humanidade, apesar de estarmos ter tanta gente, né? Mas é solidão, né? Como é que pode alguém sentir solidão na Avenida Paulista ou na Praça da Sé? Né? Mas a solidão... Eu vou votar nele, Mas a solidão está nesses lugares, né? Então a gente aqui... se juntando para falar de direito, de vida e de todas essas E que siga coisas. de exemplo, né, Luciana? Sim. Que os advogados consigam entender que é assim que a gente vai surtir efeito na Isso, advocacia, vai exatamente. conseguir alcançar resultados. Ah, pera, porque antes de terminar, ó, eu preciso mostrar que eu ganhei uma caneca do Dr. Pedro. Olha. Muito obrigado pelo Tamo convite. junto, vamos brindar. Personalizado. Então é isso aí. Obrigado, viu? Querido mestre Mourão, fala que eu discuto. Nossa, se eu pudesse dizer uma frase que é célebre, sei que nada sei. 31 anos de profissão, nossa, eu tô vibrando aqui com o que a gente conversou hoje aqui. Legal. E é esse sentimento que eu quero que passe para a advocacia. Porque aprendi com um tio da minha esposa, com quem eu estagiei, ele falou o seguinte: o dia que você for para uma audiência e você não sentir um friozinho na barriga, sai da profissão, porque ele não serve mais para você. É verdade. Então, são esses ensinamentos que a gente traz para a advocacia, desejando sucesso. A advocacia não pode parar. É isso mesmo. É isso aí. Obrigado, viu, Pedro, pela Eu adorei. oportunidade. Eu adorei demais, agradeço a todos a presença. E você, gostou? Se você gostou, curte, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e deixa os seus comentários. Porque aqui só tem fera e você pode ser fera tanto quanto eles. Até o próximo episódio.